Olá, meus irmãos, aqui estamos nós novamente com a nossa oração silenciosa. E esta semana vamos fazer uma viagem até ao livro de Neemias. Neemias é o último livro, não é assim, de história, da história do Antigo Testamento. Assim temos os profetas menores, mas Neemias é aquele que irá concluir aquilo que é uma série de retornos dos judeus para Jerusalém, desde da Babilónia para Jerusalém. Neemias é conhecido como um copeiro, assim, um homem com um grande trabalho, uma grande responsabilidade, está ali na corte, no palácio do rei, assim, certamente um homem com grandes privilégios. Ele não é um escravo, ele é um homem muito importante no reino, assim, um homem de grande confiança para o rei. Assim, mas aquilo que nós queremos realmente destacar nesta passagem é quando Neemias recebe uma má notícia. Estamos mais ou menos no ano 446. Neemias vai fazer parte do terceiro grupo que retorna a Jerusalém. E ele, antes deste retorno, estando nas suas funções, ele recebe uma notícia acerca de Jerusalém. O versículo 2, ou versículo 3 diz assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então esta situação, este relatório que é trazido assim, por um dos seus irmãos, deixa arrasado a Neemias. O texto diz que ele assentou-se para chorar, lamentou, jejuou e orou. E sabem, ao fazer estas coisas, ao expressar as suas emoções, Neemias ensina-nos que quando eu e tu recebemos más notícias, há coisas que podemos fazer. Há atitudes que podemos tomar. Não há nenhum problema quando eu e tu recebemos más notícias de chorar. Aliás, quando o Senhor Jesus foi até Betânia ter com Maria e Marta, depois de receber a notícia acerca de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, e ao ver a tristeza, o desespero destas irmãs, assim, diante daquela situação, ele chorou. Então não há nenhum problema quando eu e tu recebemos uma má notícia de chorarmos, de expressarmos a nossa dor. Não há nenhum problema. Aliás, ele chora, ele lamenta, ele jejua, que é uma atitude diante da situação. Assim, ele, na sua oração, mostra-nos a razão para o seu jejum, que está relacionada quase sempre, na maior parte das vezes no texto bíblico, com o pecado. Ele sabia por que razão a cidade de Jerusalém estava como estava. Então ele toma esta atitude. Sabem, uma das coisas que é importante para o crente, quando se percebe que a má notícia está relacionada com o pecado, é jejuar. Lamentar, como o Tiago ensina na sua carta, lamentar, humilhar-nos diante de uma situação pecaminosa que leva à miséria, ao desprezo. Não é assim? Então ele toma esta atitude. Para além disso, ele toma, eu diria, a atitude mais importante que todos nós temos que tomar quando surge uma má notícia, algo que pode mexer com o nosso íntimo. Ele ora. Ele ora. Sabem, não existe outra coisa a fazer senão orar. Na sua oração, ele adora a Deus, que é uma atitude muito importante que, por exemplo, Jó nos ensina, depois de tudo aquilo que lhe aconteceu, ele adora a Deus. Então Neemias não perde tempo e diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Assim, então ele exalta o Senhor Deus, ele adora o Senhor Deus. Logo a seguir, depois dele adorar este Senhor, ele faz confissão. Ele confessa os pecados da sua nação. Assim, recorda a Deus aquelas coisas que eles tinham feito contra ele. E logo a seguir, então, coloca a sua petição. E sabem, na nossa oração estes elementos têm que estar, são importantes. Para nós orarmos de uma forma correta diante de Deus. Temos que aprender com os seus servos, os seus profetas, os seus homens, as formas como nós devemos dirigir-nos a Deus.
Assim, é como se Neemias estivesse a fazer exatamente aquilo que eu e tu precisamos de fazer hoje. Ele pega em vários momentos, nas suas orações, em vários momentos que Saul expressou na sua oração, quando a casa de Deus foi edificada, e ele coloca na sua oração. Porque ele sabe que, assim como Deus ouviu Saul, ou Salomão, peço desculpa, assim também ele vai ouvir este servo. Porque está a orar da mesma maneira e com o coração correto. Então, depois de dizer isto, não é assim? Ele, sem dúvida, ele vai ficar em paz. Vai acontecer aquilo que em Filipenses o apóstolo Paulo diz, que depois de orarmos, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então estas são as atitudes que podemos tomar quando recebemos más notícias. Não é assim? Lembrem-se, a depressão não está aqui. Lembrem-se que o não dormir não está aqui. Lembrem-se que o desespero não está aqui, mas é verdade, este homem chorou, lamentou, jejuou, porque a situação provinha do pecado. Ele orou a Deus. E é exatamente aquilo que nós temos que fazer, irmãos. Estamos sem trabalho, vamos tomar esta atitude. Estamos com um problema em casa, vamos tomar esta atitude. Estamos com um problema no nosso trabalho, estamos com um problema de saúde, seja qual for a situação, tomemos a mesma atitude que Neemias tomou. Está bem? Coloquemo-nos de joelhos e vamos a Deus. E dele vamos receber a graça e a misericórdia que necessitamos. Que Deus os abençoe. Boa noite.